Olá, para quem não me conhece, eu sou Priscila Fontes e esse é mais um episódio de Voz em Monólogo, onde eu coloco a minha voz, a sua voz e a voz de muitos que calaram. E neste episódio eu quero falar o que eu não falei, que o meu corpo sentiu. E é assim com todos nós. Tantas coisas que a gente vai guardando. E eu, como uma boa libriana, que gosto muito de apaziguar as situações, deixei de falar muitas coisas. Quando eu era criança, muitas vezes eu escutava coisas que eu não gostava. Por exemplo, como eu era uma criança gordinha, eu escutava muitas vezes que eu não podia comer. E eu poderia falar, não, mas eu quero. E eu nunca disse, calava. E eu guardava aquilo para mim. E aí eu fui crescendo e eu me tornei uma menina muito bonita. Uma mulher muito bonita. Mas como eu era uma criança gordinha, na minha mente eu ainda era uma mulher gordinha. Mas não, eu me tornei um mulherão. E aí, os homens, eles eram atraídos por mim. Eu percebia muitos olhares dos homens por mim. E isso me incomodava muito, porque eu era muito nova, comecei a trabalhar muito cedo. E aí, eu ia trabalhar nas empresas, e aí os patrões das empresas, que hoje é assédio, naquela época não, naquela época era comum. Então, eles me assediavam e eu tinha que dizer não, eu tinha que dizer coisas que eu não queria, Não, você é um homem casado, você é um homem que tem família. Eu queria falar coisas que eu não tinha coragem, porque era uma vergonha, eu achava um absurdo um homem que era meu patrão, que muitas vezes era casado, que estava ali me assediando. E como eu tinha aquela mente de gordinha, eu ficava assim, gente, o que é isso? Que essa pessoa está fazendo isso? Mas na verdade eu era um mulherão. Um mulherão. Mas isso foi me incomodando tanto, e eu passava na rua, os senhores mexiam comigo, e eu era uma criança num corpo de mulher. Porque eu com 12 anos eu já tinha um corpo de mulher, 13 anos eu já tinha um corpo de mulher. Isso foi muito ruim para mim. E aí eu comecei, depois de um tempo, a querer, eu acho que o meu inconsciente, o que ele fez? Eu tinha que me esconder. Eu tinha que me esconder para que os homens não me quisessem. Porque era perigoso. Eu via que era perigoso. E naquele tempo, naquela época, os pais não ficavam levando os filhos para cima e para baixo. Eu andava muito sozinha, Eu ia trabalhar muito cedo e eu corri muitos riscos. E também eu não dizia para o meu pai, nem para minha mãe, o que acontecia. Por quê? Porque eu não queria dar trabalho, eram muitos filhos. E isso o meu corpo foi sentindo, foi somatizando. Por exemplo, eu tinha muitas dores de cabeça, eu tinha muitas alergias, muitas irritações, sinusite, rinite, que tudo isso é o corpo mostrando que tem algo que está te irritando. Então o corpo vai falando, vai te mostrando. Só que naquela época eu não sabia de nada disso. E aí eu fui crescendo, já namorava, e aí também não queria ser assediada por outros homens, Aí eu fui engordando. Mas na minha mente eu sempre fui mais gordinha do que eu era. Eu nunca percebi que eu era aquele mulherão, E para sempre apaziguar, eu sempre calei. E para apaziguar, eu também fazia coisas que eu não queria fazer. Por exemplo, eu abria mão de projetos que eram meus para fazer coisas de outros. As pessoas chegavam, Priscila, nossa, eu tô com uma ideia assim, nossa, eu colocava muita energia nas ideias das pessoas. E com isso,
eu fui colocando muita energia no que não era meu. E o que era meu, eu sempre deixava de lado, porque eu sempre achei que o outro era muito mais importante. Que o outro, eu tinha que ter um cuidado maior com o outro, porque se eu tivesse um cuidado maior com o outro, ele ia gostar mais de mim. E assim foi a minha vida toda. E eu não falava. Muitas vezes eu falava só que o outro queria ouvir. E o meu corpo foi sentindo. O meu corpo foi adoecendo. E esse adoecimento parece coisas pequenas, não são grandes adoecimentos, né? Eu não fiquei com doenças, mas eu tinha sintomas. Sintomas, por exemplo, de rigidez nos dentes, a dor de cabeça. Eu digo que até hoje eu tenho muita dor de cabeça porque eu penso muito. Então ela custa a conseguir acompanhar, né, a quantidade de pensamentos que eu tenho. E aí eu não falava, não colocava para fora tudo que eu tinha vontade. E em nome de tudo dar certo, né, do trabalho dar certo, dos projetos darem certo, do casamento dar certo, tudo isso me fez muitas vezes calar. E aí o corpo sentiu. E um dia eu percebi que as costas doíam, as pernas doíam, a cabeça doía, o nariz escorria, eu espirrava. Um monte de sintomas pequenos que qualquer pessoa acharia assim, não, é por causa do tempo, o tempo está seco, é por causa de qualquer coisa, né? A garganta inflama. Mas não, gente, são as dores que a gente vai guardando. Só que quando a gente desperta para o falar, também dói. A garganta também inflama. O corpo também sente. Porque é uma vida inteira sem falar. É uma vida inteira sem se olhar. E aí eu despertei que a frase, né, que mais doeu em mim, que foi quando eu não sabia do que eu gostava, né, quem eu era, o que eu gostava. E aí, eu olhei para o lado, vi que eu tinha feito tantas coisas, mas quem eu era, além dos meus papéis. E o tanto que eu sofria calada. E o quanto o meu corpo estava sofrendo junto comigo. E aí era um remédio aqui, outro ali. E a vida ia seguindo, ia fluindo. E aí quando eu começo, né, a olhar para mim, aí é como, sabe como que é? É como se a gente tivesse uma casa para limpar. E aí a gente começa a tirar os móveis. E aí debaixo daqueles móveis tem muita poeira, tem sujeira, tem coisas que caíram ali. Por exemplo, tira o sofá, aí lá debaixo do sofá tem caneta, tem brinquedo, tem coisas que caíram ali, que tem muito tempo que a gente procura e não achava. E aí a gente começa a tirar aquilo, coisas que não tem mais serventia, coisas que a gente procurou há tanto tempo. E aí eu começo a achar aquilo tudo. E aí levanta as cadeiras, levanta o tapete, levanta os móveis e começa aquela faxina. Quando levanta tudo isso e começa aquela faxina, dá muito trabalho. Dá muito trabalho, aquela poeira faz a gente ter alergia. Faz muitas vezes a gente ficar muito cansado. Às vezes tem que parar, sentar. E na hora que limpa tudo e começa a colocar os móveis no lugar,
a gente começa a perceber que aquela mesinha já não faz mais sentido ali. Aquela almofada já está tão velhinha, precisa trocar. Aquele quadro já está quebrado, tem que tirar. E aí quer colocar um móvel novo, uma foto nova, um tapete novo. E mudar algumas coisas de lugar. E aí, isso tudo faz transformações. Isso tudo mexe com a gente. Mexe muito. Então, não é só calar. Quando a gente fala, também dói. Mas é um processo necessário. É um processo de cura. É um processo de caminhar. É um processo de se olhar. É um processo de perceber que não existe ninguém que vai te valorizar. Ninguém. O seu valor é você que tem que saber. O seu valor é você que vai achar. E o seu valor é você que vai mostrar para o outro. Eu espero que isso que eu disse aqui possa servir de alguma forma para você. E a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo.